Conselho Consultivo, bom dia. O tema de hoje e de toda a semana tem sido esta crise política. Para analisar os últimos acontecimentos, contamos com a presença de Rogério Fernandes Ferreira, de Mário Caldeira Dias, Mariana Abrantes de Sousa e António Gaspar. Os quatro, muito obrigada pela presença aqui no Conselho Consultivo. Rogério, começo por si. Como é que viu estes últimos acontecimentos desde o início da semana? Eu julgo que vi como todos os portugueses, ou seja, com enorme preocupação, que acho que é o momento mais errado para haver uma crise política. Não obstante, não gostava de ser tão negativo como todos os críticos têm sido, e portanto também vejo isto como uma oportunidade. Acho que é um momento certo, provavelmente, de fazer alguma reformulação importante. Os portugueses querem um governo que governe, julgo que não querem mais eleições. E, portanto, querem que o Governo esteja à altura dos acontecimentos. E, portanto, obviamente que aqui julgo que o Presidente da República terá um papel fundamental e que, porventura, não apenas o CDS e o PSD, não apenas o Paulo Portas e o Passos Coelho, há que chamar também o PS aqui à colação e, de facto, perceber que estamos num momento suficientemente importante e que há valores mais altos, que são valores já patrióticos, que chamam a atenção de que isto é um momento crucial para que não se criar uma crise política. E julgo que a solução provavelmente não deveria passar apenas pelo CDS e pelo PSD, julgo que devia ser chamado aqui também à colação o próprio PS, que tem... Um governo de iniciativa presidencial? Porventura de iniciativa presidencial, mas com uma troika e com um consenso político mais alargado do que aquele que se conseguiu até aqui. Portanto, há que dar, do meu ponto de vista, e nisto o Presidente da República terá um papel fundamental, há que dar efetivamente um passo em frente. Portanto, o atual Executivo está descredibilizado para continuar tal como está? Precisamente por isso, julgo que isto pode ser uma janela de oportunidade de melhorar, digamos, alguma paz podre que agora veio ao de cima. E, portanto, julgo que isto pode ser também, não visto pela negativa, mas pela positiva, pode ser um momento importante para se dar um passo em frente. Mariana, pode ser vista esta crise como uma oportunidade para se dar o tal passo em frente? Sim, sem dúvida. Eu concordo, eu ia ainda um pouco mais além. Eu acho que as grandes reformas que nós precisamos de fazer precisam do apoio de todos os 5 partidos. Porque neste momento é muito mais confortável ser deputado e dizer assim umas piadas em plenário naqueles célebres debates, do que ser ministro. Aliás, ser ministro é muito desconfortável, porque sempre e agora ainda é pior. Ser ex-ministro já é bastante melhor, porque fica no currículo, mas dá menos trabalho. E eu acho que nós temos que separar os homens dos garotos, como se costuma dizer, e neste momento quem pode mostrar trabalho, quem pode ficar, tem que ser alguém que esteja, como diz o Rogério, à altura. E há condições para formar um governo dessa iniciativa? Catarina, não há alternativa. Não há alternativa. Ou melhor, a alternativa é a alternativa tipo Grécia, ou tipo Itália, que houve períodos em que a Itália tinha governos que duravam na média 14 meses. O mercado hoje não tolera isso, até porque o que é preciso fazer, as tais políticas, nós falamos muito dos políticos, o que importa mesmo são as políticas, e as reformas de política, as tais reformas de Estado, as reformas da economia, a recuperação, não sei se a recuperação, mas a criação da competitividade, porque nós nunca tivemos uma verdadeira competitividade. Portanto, isso exige um esforço tão concentrado, tão alinhado e tão continuado, que nós não nos podemos dar ao luxo de ter pessoas que estão no governo a aprender fazendo durante 6 meses. Há membros do governo que estiveram no governo menos de 6 meses, nem um ciclo orçamental completaram. Isso não é sustentável. Portanto, nós temos um déficit de política, para além do déficit orçamental e externo, etc. E, como eu digo, e neste momento, eu não dispenso ninguém, ou melhor, eu como contribuinte, como eleitor, não dispenso ninguém, nem sequer os partidos de esquerda que estão... então, esses são os que têm a posição mais confortável, só precisam de falar bem no plenário da Assembleia da República, não precisam de fazer mais nada.
Mário Caldeira Dias, esta situação tem que solução, no seu entender? Pois, em primeiro lugar, gostaria também, como antecedentes, de só salientadas a 3 factos. Primeiro, foi uma carta que julgo que o Ministro Gaspar não devia ter escrito, mas que refere lá que íamos começar uma nova fase de crescimento económico, etc. Ele devia ter deixado um mapa que é para a gente saber como encontrar, não é? Porque não parece que esteja à vista, nem parece que seja tão óbvio como isso. Na segunda, é que o Ministro de Portas, na altura em que se demite, deixou de ficar com o seu nome ligado a um documento que iria apresentar, que era sobre os tais famosos cortes de 4 mil milhões de euros, e que afinal não chegou a fazer, nem chegou a promover, não é? E julgo que, apesar de tudo, isto pode ter sido uma das razões que esteve também por trás do seu pedido de demissão. Em geral, a solução, quer dizer, para já os nossos políticos, antes de chegar a essa questão da solução, comportam-se um pouco como os comandantes do navio do Titanic, que já depois de ter batido no iceberg, estão ainda a discutir, em vez de salvar o navio, estão a discutir qual é o lugar que vão ter na mesa de jantar à noite, não é? Como se isso fosse muito mais importante que o afundamento do navio, não é? E, finalmente, eles perceberam, de facto, em termos da solução, que as fontes de poder político, pelo menos nesta fase, enquanto não formos autónomos, do ponto de vista financeiro, o poder está lá fora, quer dizer, é um poder delegado, isto é um protetorado. E, finalmente, pelas reações que houve, pela forma como os mercados estão à espreita para nos devorar se conseguirem, e pela forma como as pessoas reagiram com um medo terrível e as próprias bolsas, perceberam de facto que estão nas mãos da própria situação em vez de serem ao contrário. Como diziam, e isso é que tornou a decisão irrevogável? Claro que tem que revogar, porque as fontes de poder estão lá fora. Como dizia um amigo meu, nestas situações há uma regra de ouro, é que o ouro faz a regra. Portanto, mesmo em relação ao PS, que quer eleições, é óbvio que é normal haver eleições, podiam representar um elemento clarificador, e tudo isto é desejável numa situação normal. Mas as reações dos mercados podem ser de tal modo que, quando o PS chegar ao poder, pode ter que governar em condições muito piores do que aquelas que existem agora. E isto é um risco real, não é? Embora, nas democracias as coisas são assim, só que nós somos uma democracia tutelada, quer a gente queira, quer não. António Gaspar, soluções? Bom, eu gostava de relembrar aqui que os portugueses já andam a tomar há muitos anos óleo de fígado de bacalhau e que o sacrifício é de tal maneira grande que andam muito enjoados. E não vem a contrapartida, ou seja, não vem o apetite aberto, nem vem a sua robustez física, de facto, ser uma realidade. O que é que quer dizer com isto? Quer dizer com isso que, de facto, temos que ir mais longe na questão. Temos que ir a fundo na questão. E não podemos andar pela rama, não devemos confundir árvore com floresta, e não devemos dar pela rama do problema. O problema entronca há 20 anos esta parte. Ou seja, nós temos uma classe política que se vem degradando nos últimos 20 anos. Não temos pessoas capazes, nos últimos 20 anos, e cada vez, digamos, essa capacidade é menor, que consigam responder às exigências frontais e enormes que a governação comporta. Portanto, basta olhar para a Assembleia da República, ver aquele naipe de deputados que lá estão, para nós percebermos a quem estamos entregues. Portanto, estes acontecimentos agora eram previsíveis, quer dizer, não só por seu Paulo Portas, mas eram previsíveis porquê? Porque nós não temos, eu disse aqui logo no início, quando este governo foi empossado, que este governo tinha um ministro. E veio-se agora a confirmar, toda a gente disse que é verdade, que era o Ministro da Saúde. É o único ministro que tinha este governo, mais ninguém, não tinha ministro nenhum. Tinham pessoas que estavam no lugar de ministro, mas não eram ministros. Agora, ministros, pessoas que saibam fazer, que tenham feito na esfera, digamos, da economia real, ou na esfera, no caso concreto, da economia financeira, que tenham feito com sucesso, que tenham respondido a pagamentos de salários, a pagamentos de contribuições sociais, tenham respondido a objetivos brutais que o acionista põe sobre as pessoas no dia-a-dia. Isso quer dizer, há um ministro, e tem-se insistido sempre na tecla errada, completamente errada, anacrónica para mim, que é, vão buscar pessoas onde? Ao corredor do poder, e tem um exemplo acabado, o Ministro das Finanças, pode ser muito galardoado, tem muitos doutoramentos e mestrados e agregações e o que quer que seja, mas isso é na academia, quer dizer, depois quando vem para a economia real, veja, não acertou uma. Todas as previsões que ele fez, quer do desemprego, quer da dívida, quer do déficit, foi tudo errado. Portanto, só demonstra que, de facto, os corredores do poder, Banco de Portugal, Banco Central Europeu, Comissão Europeia e quejandos, não são fonte para ministros, tal como o outro, digamos, a outra fonte, que tem sido mais ou menos recorrente de todos os governos, que são as universidades, não faz sentido absolutamente nenhum, porque um professor universitário pode ter muitas auréolas à sua volta, e muitas vezes até é uma pessoa que tem essas auréolas todas e até nem sabe ensinar, não sabe transmitir os conhecimentos.
muito menos pode, em termos de nunca fez, quer dizer, fez só a parte académica, não vir, digamos, para a economia real, não vir para a economia financeira, não sabe como se faz. Ora bem, não sabendo como se faz, naturalmente, quando chega ao governo, é extremamente difícil, se não impossível, agarrar uma missão difícil, particularmente difícil agora neste momento que vivemos, e ajudar o país naquilo que ele precisa. Portanto, até que lá aqui onde os governos devem dizer, mas são todos, quer dizer, nestes últimos anos, portanto, isso é a crítica para todos, têm que ir às empresas, ver quem está disponível, aqueles que já tiveram, digamos, pelo seu exemplo, pela exigência, pelo rigor, conseguiram atingir a excelência. Não é o bom, é a excelência. E há muitas pessoas nas empresas, quer na economia real, quer na economia financeira, que têm atingido essa excelência, que eu conheço e todos nós conhecemos com certeza, e ver se essas pessoas estarão com certeza, se calhar uns 10 ou 15 estarão disponíveis para ajudar o país. Aí sim, de facto, é que está, digamos, a chave destes imbróglios todos que temos vivido. Quer dizer, isto que estamos agora a viver, estes encontros, demito, não demito, aqueles alguns dislates que têm sido ditos por uns e por outros, certamente que uma pessoa, veja, por exemplo, o ministro que temos, o único ministro que temos, que é o Ministro da Saúde, veja se o apanha com algum dislate. Veja se o apanha, digamos, a fazer algum show na televisão. Não, quer dizer, o homem é contido e está focado naquilo que tem que fazer, porque foi isso que ele aprendeu toda a vida. Não, porque isto não se aprende nas universidades, tampouco no corredor do poder. Agora, não nos podemos esquecer que o poder é político e que as conselheiras e que as distritais têm um poder enorme e fazem uma pressão também no mesmo sentido para que os seus membros das conselheiras e das distritais arranjem um lugarzinho quando o partido X for poder. Portanto, isso é que está mal. Portanto, temos que ir ao fundo da questão e perceber que isso está mal. Agora, parece-me a mim particularmente difícil os políticos temos a entender isso. Por isso é que eu, digamos, comungo a ideia de algumas pessoas que o país como está, os atores que temos neste momento, o país é ingovernável. E a solução passa por manter o atual Executivo, reformulá-lo ou ir para eleições? É a mesma coisa, quer dizer, o Partido Socialista, vir o Partido Socialista, continuar este partido, ou esta solução que temos neste momento, enfim, com algumas alterações, eu penso que é a mesma coisa, porque o Partido Socialista não pode ter ilusões. Quer dizer, portanto, há uma dívida que temos que pagar, há um conjunto de situações que foram comprometidas com o passado que temos que comprometer e que temos que determinações. Portanto, não há milagres nenhuns. Portanto, eventualmente, num capítulo social, pode dar mais um toque aqui, um toque ali, mas eu penso que nada mudará. Portanto, o seguro quer eleições, eu percebo, é o poder, não é? Portanto, mas em termos de legitimidade, António Gaspar, como é que vê que este governo possa ainda conseguir implementar, aos olhos de todos os portugueses, todas as reformas e medidas que tem pela frente? Pô, isso é muito difícil, não é? Eu comungo aqui da ideia, já foi dito anteriormente, não é? Porque este governo já devia ter sido demitido. Aliás, eu estava a ouvir, porque estava no carro e estava a ouvir a tomada de posse da senhora Secretária de Estado, agora é a Ministra das Finanças, e a perceber que o Presidente da República tinha meia hora antes recebido a carta do Paulo Portas. Quer dizer, portanto, eu acho também, aqui também se confluíram duas situações. Temos um governo muito fraco e um Presidente da República que é o mais fraco também desde 74, portanto, da democracia portuguesa. O Presidente da República o que devia ter feito ali era cancelar a posse dessa senhora e demitir automaticamente o governo. E vamos fazer eleições antecipadas. Quer dizer, aqui as eleições não alterava nada, como eu disse anteriormente, em termos de políticas. Ora, alterava, sim, para a visibilidade que poderia ter para os portugueses, que já não acreditam nestas coisas. Quer dizer, o Portas saiu, agora vai entrar outra vez, não se sabe se vai entrar, se não, fica no governo, não fica. Quer dizer, isso é um mau exemplo, um péssimo exemplo daquilo que eu há bocado estava a falar, que é o bom senso que falta às pessoas e a capacidade de racionalizarem um conjunto de situações que não as conseguem racionalizar, porque não têm essa experiência. E muitas vezes a experiência, digamos, de trabalho, a experiência na vida real, dá-nos uma outra experiência, que é a experiência de saber feito. Portanto, ou seja, nós vamos aprendendo não só com aquilo que temos para fazer, mas também com um conjunto de circunstâncias que giram à volta desse saber, que nos permite ter bom senso para tomar as decisões adequadas num tempo adequado, que é isso que não tem acontecido. Mariana, como é que vê esta questão da legitimidade do Executivo face àquilo que ainda é preciso fazer? Bem, eu não sou politóloga e, portanto, não posso avaliar muito bem essa questão, que é uma questão extremamente política, mas eu olhava isso mais na perspectiva económica, e que é que
nós temos que tomar medidas de fundo. Todos estamos de acordo que as verdadeiras medidas estruturais, as verdadeiras reformas estruturais ainda praticamente não passaram do papel. E isso é muito delicado, Estamos a menos de uma semana, praticamente, de as ter prontas. Pois é, que esta reformas de Estado... não adia o prazo de 15 as reformas de Estado que eu estive a ver, o que é que se trata? O famoso papel que não foi escrito, que era de contratualização dos serviços públicos. Na saúde isso já está muito adiantado, não está nem sequer começado, provavelmente, na educação e na justiça e nos outros, assim, que tem a ver de remunerar o organismo público pelos resultados que consegue e não simplesmente dar dinheiro para salários e para outras coisas. Tem a ver com uma redução permanente na despesa pública e a eliminação mais eliminação de burocracias, mais o Simplex 2. Essas coisas têm que ser feitas independentemente de quem estiver e como estiver. E quanto mais tempo nós perdemos a discutir quem é que está em determinado lugar e quanto mais dificuldade nós temos a encontrar as pessoas que tenham coragem para fazer, para explicar aos professores que não podem continuar a ter horários zero. Isso é preciso uma frontalidade, mas também um certo jeito, porque nas grandes crises é preciso uma grande liderança. E as grandes lideranças não se conseguem em 18 meses no governo. Em 18 meses as pessoas começam a conhecer os dossiês. E, portanto, eu não vejo... Eu acho que os mandatos são para cumprir. São 4 anos. Em 4 anos eu volto Mas não se podem cumprir à força. Bem, eu devo dizer que quem deixa o trabalho a meio, não apresenta resultados. Portanto, mesmo o Vítor Gaspar não apresentou os resultados devidos, porque ele só fez 1/3 do trabalho, ele só tratou da parte da receita. Não começou a sério a reduzir a despesa e não começou a fazer o 3º terço, que as pessoas não falam, que é renegociar com os credores. Mário Caldeira Dias, com este revés durante esta semana, o cenário de um segundo resgate e do regresso aos mercados começam, por um lado, o regresso aos mercados a tornar-se mais difícil e o segundo resgate a tornar-se mais provável? É provável, embora julgue que a Europa vá fazer todo o possível para que não haja um segundo resgate. Inclusivamente, isso tem uma forma alternativa de ser encarado, que é um regresso aos mercados apoiado. Também não há outra alternativa, porque nós, como disse aqui há dias, nós, se entrarmos de repente nos mercados de forma desapoiada, somos engolidos rapidamente pelos credores e pela especulação no mercado. Portanto, isso tem que ser apoiado. Agora, o que é verdade é que os brasileiros têm uma expressão que diz colega e família não escolhe. Isto também se aplica ao governo, quer dizer, parceiro de coligação não escolhe, é o que é possível. E os políticos tinham uma obrigação muito, muito forte de cederem todas as suas questões pessoais e outras em nome do interesse do país. Inclusivamente aproveitar esta novo fogo, como diz o Rogério, de forma construtiva, provavelmente fazer alguma remodelação governamental, porque se não for assim, até é pouco provável que o Presidente vai fazer tudo o possível para que não haja eleições, a Europa vai fazer tudo o possível para que não haja. O que pode acontecer, isso sim, é que a Troika se torne mais rígida e menos flexível. E nesse caso vai acontecer uma coisa muito simples, o Governo transformar-se-á num mandatário de medidas que são, no fundo, promulgadas pelo Governo, mas que são decididas e ordenadas pela Troika. Portanto, é uma probabilidade que eu vejo com alguma certeza, não há certezas para nada nesta altura, mas que eu vejo com alguma probabilidade forte, é a Troika reassumir o papel de comando, como já está a fazer na Grécia e noutros sítios, não é? Rogério, o segundo resgate mais próximo de acontecer, ou também partilha da opinião de Mário Caldeira Dias que a Europa provavelmente conseguirá evitar? Eu espero que a Europa ajude a evitar e espero que os portugueses ponham a mão na consciência e os nossos políticos também e percebam que não estamos em situação de facto de de haver consequências desta crise política. Mas o entendimento entre estes líderes do atual governo pode acalmar os mercados no sentido de permitir que esse cenário... Eu acho que também não pode acontecer mais do mesmo. Acho que é preciso, de facto, como eu disse há pouco, dar um passo em frente e de facto isto passa por um papel que o Presidente da República vai ter que ter de impor também uma solução. E imagina Cavaco Silva a tomar essa atitude com toda a
passividade que tem tido até agora? Eu julgo que é um pouco a obrigação dele que assumiu perante os portugueses e perante a Constituição. Portanto, estou convencido que tudo fará para que a solução seja uma solução de estabilidade. Eu acho que os portugueses não vão querer mais do mesmo. Quer dizer, não só não querem eleições, acho que às vezes os políticos não estão a ver bem este problema. Pelo menos é a sensação que os portugueses não querem mais eleições e não querem mais do mesmo. Portanto, é que encontrar uma solução alternativa que se calhar passa pelo mesmo leque de partidos que, aliás, têm a maioria na Assembleia da República e, portanto, a solução passará necessariamente pelos dois líderes e por estes dois partidos, mas acho que há, de facto, que dar aqui um passo em frente e dar uma solução de esperança aos portugueses de que, digamos, há uma luz ao fundo do túnel e que os problemas que estamos a viver vão ter efetivamente solução. E, aliás, temos soluções, porque há soluções que nós já encontramos noutros países. Houve, por exemplo, a solução de Itália do governo Monti, que hoje em dia as pessoas reconhecem que foi um bom governo, com, digamos, um apoio partidário mais alargado. Portanto, há sempre soluções alternativas e, portanto, é preciso encontrá-las e, principalmente, permitir dar esta esperança aos portugueses que esta crise política veio efetivamente minar. E, por isso, foi negativa, obviamente. Muito obrigada aos quatro pela vossa participação aqui no Conselho Consultivo. Chegámos ao final do nosso tempo. O Conselho Consultivo volta na próxima segunda-feira com mais um tema para analisar.